Sobre essa confusão, esse clima que está sendo criado e etc., do time não ter ido na torcida no final e a torcida ter vaiado o time ainda durante o jogo e etc., me mandar... Eu sou Gabriel Amaral, tá? Sou jornalista e sou tricolor. Eu tava na live na Twitch com o Phil nesse domingo, né, no pós-jogo. Senão a gente gravou ali 16 minutos, principalmente. Eu até gravei mais tempo porque eu fiz pro Raiz Tricolor aqui também. Mas ele fez, a gente fez, né, eu e ele, pro Canal 20, onde a gente destrinchou essa parada. O Phil tá muito do lado da torcida nesse caso, né. Da torcida, assim, se entender, né, do lado disso, contra os jogadores. Enfim, e vale você ir lá ver o vídeo. Mas este vídeo aqui é porque enquanto a gente tava na live eu vi uma opinião, vi que teve opinião também dos jornalistas, ok? Do pós-jogo ali da transmissão. Por quê? Porque viralizou a questão da torcida gritando time sem vergonha aos 47, aos 48, 49. Isso viralizou, isso tornou um viral. Chegou a torcida de outros times. E tal, gritando time sem vergonha, time sem vergonha, time sem vergonha. E aí vem um cruzamento, gol e comemora, entendeu? Isso aconteceu. Mas enfim, a gente sabe que o problema é muito mais complexo, trata de todo um sistema gigantesco de time versus torcida mesmo, de estar escalado um jogador que eu não gosto, ninguém gosta, e chega ao ponto de vaiar Luca antes dele pisar no gramado, mesmo sem ele ter feito nada naquele jogo, né? Foi no jogo contra o Fortaleza. Porque tinha muita vaia entalada pelo que aconteceu durante todo o período parado do estádio. Mas vamos ver o vídeo. É o pós-jogo, é logo após a partida. O pessoal lá no Sport TV, isso aí acho que é o troca de passes, discutindo sobre a questão. Tá o Villani, e só pra deixar claro, tá? Nenhum desses é tricolor. Então é bom a gente ouvir uma opinião de quem tá de fora, porque a gente tá com o coração na parada. Nenhum desses é tricolor, mas todos esses torcem pra algum time. Enfim, eles têm as suas reações como torcedor. Mas vamos ver. Eu não assisti ainda, tá? Não dei play ainda. Tava salvo aqui desde a live pra eu poder gravar aqui pro Raiz Tricolor. Vamos ouvir. Provocação, Renata, minha companheira. Torcida do Fluminense espero que me entenda. A gente exalta um tetracampeão que acredita até o final, a arquibancada já xingava o time sem vergonha e tal, e o Fluminense acreditou e na marra conseguiu essa vitória importante. Mas eu ainda não entendo por que o Fluminense é o 8º colocado no campeonato. Com tanta limitação, dificuldade técnica para jogar, tanta molecada, dificuldade administrativa, né? Um time que incessantemente troca o elenco em meio às competições. O Fluminense, há algum tempo, faz muita coisa com pouco. Vamos lá, só pra... Aí é o que eu falei, o Villani tá falando aí, e ele até falou, desculpa se não entender a torcida do Fluminense. Eu entendo o que o Villani tá falando, ele olha pro elenco do Fluminense e fala bem assim, pô, é pouco pra ser 8º lugar. Aí a torcida do Fluminense olha e fala bem assim, a gente tem pouco pra ser o 8º lugar e deveria ter mais. Entende que são duas discussões diferentes? O torcedor do Fluminense quer ter um time mais forte para poder ir mais longe. Mas ele não tá falando disso. Ele tá analisando o que tá na mão do Fluminense e aonde ele está. Para ano passado, acho que funcionava muito isso. O Fluminense não tinha investimento, não tinha time para ser 5º lugar, não. Para esse ano, não. Para esse ano, acho que o investimento feito no Fluminense condiz com o 8º lugar do brasileiro. É isso. Condiz com isso. Pra mim é exatamente isso. Ah, Gabriel, mas tem time... Não, esse ano não tem time gastando muito mais que tá lá embaixo. Você tem quem ali? O Grêmio e o São Paulo atrás da gente só. Times que gastam mais e etc e que estão atrás. O Atlético Paranaense tá atrás, entre muitas aspas, tá? Porque tá em 2 finais continentais. Uma final continental e uma final nacional, na verdade. Então, assim, tá atrás não é porque quer, eu sei que ele não perdeu de propósito. Mas o que eu tô falando ele tá em outras competições e tá focado nelas. Então são esses 3 times. E aí tem o Santos, que na verdade, o Santos também é um time que é igualzinho ao Fluminense. Alguns jogadores contratados e bota garoto pra jogar. Então, assim, e a gente olha, assim como a gente olha 2 que estão atrás, a gente olha pra cima e tem também 2 times. O Red Bull tem um investimento altíssimo, mas tem o Fortaleza também que tá na frente e que, na teoria, pelo investimento, deveria estar atrás. Então, assim, ano passado esse discurso fazia sentido. Esse ano é discurso de 8º lugar mesmo. O elenco foi montado, tá chegando, não tá nem um pouquinho acima do objetivo, não. É incrível o Fluminense figurar na metade de cima da tabela, à frente de gente com elenco mais caro, só 2. Com mais dinheiro. São 3, mas o outro não. O jogo do Fluminense, a torcida tem sofrido muito.
Tem sofrido, tem vaiado, né? Boa noite, gente. Se me permitem colocar fazer um acréscimo musical aí, colocaria o sertanejo também na noite de hoje, em homenagem, o feminejo em específico, boa lembrança, em homenagem a Marília Mendonça, que merece todas as nossas homenagens, né? Agora, falando do jogo, eu acho que o Fluminense, já desde a temporada passada, tinha muita dificuldade para jogar com a bola nos pés. Hoje foi a primeira vitória do Fluminense com mais posse de bola. Das outras 10 vitórias que o Fluminense tinha tido, boa estatística, nunca não tinha sabia terminado disso. o jogo com mais posse do que o adversário. Hoje ficou com mais de 60% com a bola no pé. Acho até que criou um volume ofensivo. O problema é que estava muito na definição das jogadas. Às vezes, concordo, cruzava quando tinha que chutar, né? A gente... Eita, eu tô mostrando os gols, agora que eu tô percebendo isso. Eu não posso mostrar esses lances aqui, não. Caramba. Agora... Vamos ouvir, ó. Eu vou botar minha tela grande aqui, ó. Mas vamos ouvir. Falou no primeiro tempo da confusão ali, Fred e John Kennedy, um tocando pro outro e ninguém definindo. Eu concordo com ela, mas também acho que a gente teve mais posse de bola nesse jogo, porque o gol só saiu aos 40 evral. Porque se sai o gol antes, a gente teria menos posse de bola. O Casares, que é dar a bola pro Sport. Que a gente sempre, né, elogia bastante, porque ele é um bom jogador, mas ele não consegue ter uma regularidade de atuações, né? Fazer bons jogos com frequência. Fazia tempo que ele não entrava em campo, hoje entrou e conseguiu criar muitas oportunidades para o Fluminense, que desperdiçava daí na finalização. Acho que o Sport fez o jogo dele, né, de contra-ataque, em alguns momentos levou algum perigo no segundo tempo, depois ficou muito tempo sem finalizar, não conseguia chegar, perdeu a velocidade da transição, né, sem o Gustavo, sem o Mikael, ficava muito com o papel do Hernanes, o Hernanes acabava desacelerando as jogadas, mas no segundo tempo até criou algumas oportunidades do Sport. Agora, a gente fica nessa do Fluminense ficar sempre devendo, né, pela posição da tabela. Na temporada passada a gente falava essa sobre parte isso, que eu queria ouvir. No primeiro turno, acho que em 4º lugar, né, na temporada passada, depois terminou o campeonato com a 5ª colocação. No primeiro turno a gente termina em... Ah, por causa da arrancada, né? Da arrancada final ali a gente termina, mas se eu não me engano, tinha jogo atrasado. Porque a arrancada do Fluminense foram nos 2 finais de turno, acho que foi 4º mesmo. Tinha um elenco limitado, que o Odair fez um bom trabalho, mas ainda assim, eu acho que algumas dificuldades elas são muito semelhantes dessa temporada por conta dessa dificuldade de jogar com a bola nos pés. E isso é importante, assim, não é... Assim, me parece que a dificuldade de jogar com a bola nos pés do Fluminense, é óbvio que a dificuldade não é intencional, mas vocês vão entender. Me parece que é proposital. O Fluminense quer ser um time que não terá a posse de bola, como essa estrutura, entendeu? O Fluminense tenha jogadores ruins. Eu até acho que o time poderia jogar mais, né, com esses caras. E o elenco desse ano é melhor. É melhor do que... Renata, concordo aí, tá vendo? Ponto. O elenco do ano passado era um pouco pior e tava em quinto, e terminou em 5º. O elenco deste ano, tudo bem que no ano passado, neste momento, acho que a gente era 8º ou 9º também, a arrancada veio na reta final. Exatamente. Que tá... Se o elenco não é melhor nesse ano, pelo menos foi feito mais investimento. Então você investiu mais e o elenco não é melhor, errou na contratação. É difícil, cara. Não tem jogada, não tem criação. É muito erro técnico de escolha para finalizar ou para passar. Quando é para passar, finaliza. Quando é para... Enfim. Mas os caras em si, os nomes, né, individualmente, é um time que pode jogar mais do que tem jogado. Agora, o futebol podia ter um tempo técnico para conversar com a torcida, né? Para hoje, alguém do Fluminense chamar o torcedor e dizer, vem cá, sem vergonha? Não. Esse time pode ser um monte de coisa. E a resposta do time foi imediata, né? E o Fred... Eu acho que esse frame, assim, se você pegar a torcida, o que a torcida gritava no momento que o Marlon cruzou a bola pro David Braz, é impressionante. Aí no minuto seguinte muda todo o humor ali. E o Fred já tinha dado uma orquestrada, né? Pô, gente, calma. Quando ele é substituído, a torcida vaia, porque queria que o Fred continuasse em campo. E ele se vira pra torcida e pede, eu não vi calma, isso, não. Vamos apoiar. Eita, e o Villani se confundiu aí, hein? Agora entendi, o Villani se confundiu aí. Porque eu me lembro da torcida vaiando no momento que o Fred foi substituído, mas era vaia a Fred. Assim, a impressão que deu não foi a torcida toda e tal, e logo depois vem o grito que abafa uma vaia a Fred, é o grito de Fred, né? O Fred vai te pegar e tal. E aí logo depois veio esse grito. Então assim, o Villani se confundiu aí. Não é que a torcida tá vaiando a substituição. Até porque a entrada de Fred a saída de Fred foi pra entrar Caio Paulista e mudar o esquema. Então não foi nem a entrada de Abel Hernandes, por exemplo, que talvez pudesse acontecer isso. Mas de ser elas por elas, né? Mas a vaia foi a Fred. Foi abafada depois, mas não era que ele queria que ficasse, não. Eu que pedi pra sair, calma.
Quer dizer... Ou vaiar ou apoiar é escolha de cada um. É que tem hora que o grito chama a atenção da gente. O time do Fluminense é sem vergonha? Não é não. Esse é o ponto, só que eu concordo. Vou deixar o Marcelo Barreto falar, mas depois eu explico minha versão. O time pode ser limitado, pode ter problemas e tal, mas estava buscando esse gol aí o tempo todo. Foram mais de 20 finalizações. A sua narração já indicava isso, né? O Fluminense não desistiu, o jogo tá difícil, mas o time tá no campo de ataque. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Tá buscando, né? E era tá o cenário... enfrentando as limitações. E é o cenário, esse tipo de jogo é o cenário que mais coloca esse Fluminense em dificuldade. Quando a Renata falou do quanto é raro o Fluminense vencer com uma posse de bola maior, na verdade é porque os jogos que dão ao Fluminense a maior parte da posse, eles criam o cenário de maior dificuldade do Fluminense. É um time tão moldado para jogar atacando o espaço, defendendo mais atrás e atacando o espaço, e a dificuldade dele quando precisa ser protagonista dos jogos, basta pegar as atuações recentes do Fluminense. Qual o jogo que está mais marcante do Fluminense como uma atuação que o torcedor guarda com carinho? O Fla-Flu, com um cenário extremamente peculiar e absolutamente distinto de um jogo como o de hoje, né, que ele teve todo o espaço para contra-atacar. Se a gente volta à rodada passada, o jogo contra o Ceará, é impressionante como a expulsão do Gabriel Dias, né, a expulsão, Isso. ela criou um cenário que deixou o Fluminense mais desconfortável do que ele já estava. Porque Ainda o Ceará mais que passa... 1-0 Ceará, né? Exatamente. Ele tinha o gol... Ele jogou uma hora contra o Ceará com um a mais. De uma dificuldade extrema de criar. Hoje ainda mas teve o uma poderoso vantagem. Flamengo jogou algumas vezes aí Isso, com um a mais e não conseguia achar o caminho do gol também. Parece que se enrolava mais. No futebol, pode dizer que hoje, em geral, no futebol, um jogo em que os espaços são mais reduzidos, isso é uma dificuldade que, por vezes, se apresenta a todo tipo de time. Agora, o futebol brasileiro ele tem nesse campeonato uma característica. São raros os trabalhos que criam soluções eficazes para esse tipo de cenário, né? A gente não tem tantos times assim moldados para isso. O tipo de cenário que ele tá falando é o time que tem a bola, quer jogar com a bola, vai ter a bola, vai ter uma defesa adversária que é um muro e vai saber passar esses espaços. De fato, né? No Brasil, qual time? Porque o Atlético não é assim, a gente já sabe disso. Palmeiras não é assim. O Flamengo de Renato Gaúcho é um time meio esquizofrênico ali, de ser, mas não ser. Não consegue fazer, e aí Renato vai pra coletiva depois pra poder falar que... mas eles retrancaram muito, eles se fecharam muito, falando do Cuiabá. Como se o Cuiabá tivesse que deixar uma janela aberta pra ele passar. São poucos times que jogam de peito aberto, né? Não tem muito isso. O caso Mas eu acho que... Desculpa te interromper. Talvez Fortaleza. Eu acho que no caso de hoje, por exemplo, o Sport, ele tava jogando no contra-ataque, mas ele não tava aquela coisa impossível. Mas é isso, de... exato. Tinha espaço. O jogo hoje, ele acabou o segundo tempo, ele criou um cenário um pouco diferente. E aí o jogo abriu um pouco, porque tinha necessidade dos dois lados. E o jogo acabou abrindo, tanto que o Sport, que tinha muito pouca velocidade de contra-ataque hoje, especialmente pelos desfalques, né? Especialmente do Gustavo, o Mikael um pouco pela sustentação que ele dá de receber Porque essa bola. ele faz o pivô, né? Fazer o pivô para alguém passar. Eu queria mais comentar sobre a parte lá do sem vergonha, né? O Sport tinha menos armas de contra-ataque, mas passou a incomodar também. Mas o Fluminense passou a ter um pouco de espaço também para atacar. O jogo passou a ser mais aberto de ida e volta, né? E o Fluminense foi conseguir o gol no final. A solução que tem sido encontrada é a entrevista coletiva, né? Para reclamar que estavam uns 10 atrás da linha da bola. Foi zoando o Renato Gaúcho, por sinal. É o cenário, esse Buscando, né? E era o cenário... Já indicava isso, né? O Fluminense não desistiu, o jogo tá difícil, mas o time tá no campo de ataque. O ponto que eu ia falar só do Barreto é o seguinte, que ele fala e que é o ponto que só eu concordo, mas explico já porque eu concordo com não digo que a torcida tá errada, obviamente não vou dizer isso. Porque ele fala assim, sem vergonha o time não é. De fato, ninguém que tava ali vaiando tava falando assim, esse time está de sacanagem. O Vasco perdeu domingo, por exemplo, eu vi muito torcedor falando, cara, tomou 4-0 do Botafogo, o time saiu rindo. Nenê que tava chorando, dando entrevista e tal. Então assim, o time do Fluminense não tava de sacanagem dentro de campo. Não é que eles não têm vergonha do que aconteceu e tal. Isso é óbvio, entendeu? E aí eu concordo com o Barreto. Pô, vai chamar de time sem vergonha, o time que tá lutando pelo resultado. Não, o time é ruim. Tem esse problema. Luca não erra a jogada porque ele tá de sacanagem. Ele erra a jogada porque ele é ruim. Da mesma forma que vários outros jogadores do Fluminense. Só que aí qual que é a questão? Eu entendo também, a torcida vai gritar o quê? Ruim, time muito ruim. Não dá, até encaixei na métrica, mas não dá pra cantar isso. Então o grito de manifestação da arquibancada é o time sem vergonha. A derrota pressupõe o time que seja sem vergonha, mesmo que ele tenha feito de tudo. E o futebol é maravilhoso porque toquinho de cabeça de David Braz, a bola bate na trave e volta. No contra-ataque sai o gol do Sport, cancela a festa da torcida pra se transformar num velório de quebra, entendeu? Tem essa maluquice. Então assim, eu concordo, se eu me apegar à letra,
a letra do negócio, eu vou criticar a torcida do Fluminense gritando time sem vergonha. Porque, pô, tem uma coisa que esse time não é sem vergonha. É um grupo até que luta bastante. Falta qualidade. Isso é verdade. Só que não dá pra eu gritar também, por outro lado, time sem qualidade na arquibancada. Enfim, eu tô com muito medo. Veja lá o vídeo do Canal 20, eu falo com o fio ali das respostas dos jogadores, como achei ridícula a resposta de alguns jogadores, de outras eu já achei um pouco mais certa. Vale a pena você ver. Eu vou ver se deixo aqui no card. Combinado? Tamo junto, valeu.